Glória a Deus. E eu quero trazer uma palavra nesta noite. O tema desta noite é fazendo a diferença. 2 Samuel capítulo 23. 2 Samuel 23, versículo 8 até o 12. 2 Samuel 23, versículo 8 ao 12. E o tema desta noite é fazendo a diferença. Está aqui, versículo 8, 2 Samuel. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a peleja. Quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou, feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. E naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Depois Samá, versículo 11, depois Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Samá no meio daquele terreno, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Amém? Senhor Deus, fala conosco nesta noite, através da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Fazendo a diferença. 3 homens, entre os valentes que Davi tinha, 3 valentes que fizeram a diferença. Esses valentes de Davi, os irmãos terem uma ideia, os irmãos que conhecem a Bíblia sabem muito bem, eles foram rejeitados por Saul. Saul não viu nada nesses homens. Davi tinha uns 30 valentes, homens valorosos. Saul não viu nada nesses homens. Olha só, na mão de Saul, eles eram um problema. Foram rejeitados por Saul. Eles faziam parte daqueles que estavam em aperto, os chamados endividados, né? Até o pescoço. E também aqueles que estavam com espírito desgostoso ou amargurado. Eles faziam parte dessa turma, aperto, endividados e amargurado. Para Saul, eles não valiam nada. Mas para Davi, se tornaram homens de honra, homens valentes. É maravilhoso, né? Para Saul, eles não serviam. Para Saul, eles eram fracos, desprezíveis, homens sem valor. Mas nas mãos de Davi, Deus transformou eles. Aquela caverna de Adulão transformou simples homens em valentes. A caverna de Adulão tornou homens simples em grandes homens, guerreiros, valentes, que você vê, meu Deus, um homem só fazer isso, a gente fica espantado, né? Com os feitos desses homens. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 em diante, que diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Deus escolhe do nada aquele que não tem valor. Deus escolhe aqueles homens que desprezados, que as pessoas olham, esse homem não adianta. E isso é uma coisa do ser humano, fazer pré-julgamento, né? Esse aí,
esse aí não vai dar, né? Então, os pré-julgamentos, na sua maioria das vezes, dão errado, porque se Deus quer abençoar, se Deus tem um plano naquela vida, se Deus quer fazer uma coisa grande naquela vida, aquele ali não serve para pregar, aquele não serve para isso. Quem sou eu e quem é qualquer pessoa aqui para falar, se Deus quer que ele seja? Uma vez o Spurgeon, ele ensinando, Spurgeon, príncipe dos pregadores, ele falou que uma pessoa gaga, uma pessoa com problema de voz não podia pregar. Gagueira ou com afônico, problema. Mas eu quero dizer uma coisa, amado. Se Deus tem plano para fazer, Ele usa qualquer pessoa. Aquilo foi a opinião dele, porque ele era um professor de uma escola e tal. Fulano veio, eu quero ser pregador. Para pregador você não serve, você serve para outra coisa. Quer dizer, se Deus tem plano, se Deus quer fazer, não sou eu. E com todo o respeito que nós temos ao Spurgeon, né? Foi um grande homem de Deus. Homem nenhum pode rejeitar o que Deus abraçou, né? Homem nenhum pode dizer não quando Deus diz sim. Quem ia querer saber de Davi, irmão? Não era guerreiro, era o menor, não era homem de alta estatura, de aparência. Davi não era. Estava cuidando de ovelhas. Na hora que o profeta chamou os filhos de Davi, falou com o pai para Jessé: traz os teus filhos aqui, Deus falou que eu tenho uma obra para fazer aqui. Ele chamou todo mundo, mas esqueceu do Davi. No primeiro momento, ele não trouxe Davi também, porque Davi era o rejeitado. Davi não, aquilo não tem nada a ver, aquilo é para cuidar de ovelha, né? A cabeça do pai ou da mãe. Mas quando o profeta chega no lugar, ele olhou todo mundo, pensou, e Deus falou com ele: o homem olha com os olhos, Deus olha para o coração, não está aqui nenhum deles. E o profeta perguntou mais uma vez ao pai: tem mais alguém? Aí veio a resposta: ainda falta o menor que está no campo. A escolha de Deus é diferente, né? Aleluia, glória a Deus. A escolha de Deus é diferente. Deus é quem escolhe. E aqui está, na caverna de Adulão, esses homens endividados, em aperto, se tornaram grandes homens. No começo eram 400, depois se tornaram 600. Aleluia. Na mão de Davi, na realidade na mão de Deus, né? Porque Davi era um homem temente a Deus, mas na mão de Deus. Foi Deus é quem agiu na vida daqueles homens. Davi, ele ensinou uma coisa a esses homens. Davi ensinou uma coisa para esses homens: a dependerem de Deus. A depender de Deus. Davi, mas eu estou com um problema. Sim, dependa de Deus. Mas Davi, o que eu vou fazer com isso? Dependa de Deus. Ele ensinou esses homens a depender de Deus. É um segredo daquele que é maior do que você, daquele que pode todas as coisas. E ele ensinou esses homens a depender de Deus. E esses 3 guerreiros, os nobres de Davi, Josebe e Basebete. Josebe quer dizer aquele que acrescenta, e Basebete é apaziguador. Ele tinha um bom nome, todos eles tinham um bom nome, né? Josebe, aquele que acrescenta, e Basebete é apaziguador. Este homem, ele foi enfrentar os filisteus. Imagina só, Saul nunca viu nada nesses homens, porque Saul era carne pura, era carnal. O carnal não vê nada. Saul não via nada. Mas esse homem, ele pegou a sua lança. A Bíblia diz que ele tomou ela, levantou a sua lança e brandiu contra os filisteus. O que é brandir a lança? É assim, agitar antes de desferir o golpe. Tem muito Espírito Santo aí ou não tem? Aleluia. Tem muito Deus aí ou não tem? Vou vencer, vou pegar a minha lança. Aleluia, tem muita presença de Deus aí. A Bíblia diz que ele pegou, levantou a lança, Josebe e Basebete, e brandiu. Aleluia. Aleluia. Ele agitou.
ele brandiu a sua lança antes de desferir o golpe. A Bíblia diz que ele os feriu de uma vez. Amado, a Bíblia é a verdade. Eu acredito naquilo que está escrito. A Bíblia diz que ele feriu-os de uma vez. Não sei que golpe que ele deu ali, que aquela lança é Deus puro, né? Aleluia! Era um homem que não tinha valor, mas na mão do Senhor ele se tornou valente e grande. Havia sobre ele uma unção poderosa. Quando ele toma a lança e começa a brandir, já vejo os inimigos já tremendo. Era uma unção poderosa do Espírito Santo sobre ele. A Bíblia diz no Salmo 20, versículo 7 e 8: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Esse homem, ele confiava no Senhor. Aleluia. Ele não confiava no poder da sua lança. Todos esses valentes, eles não confiavam no poder da lança, mas eles confiavam no Senhor da guerra, o Todo-Poderoso, Jeová Sabaoth. Aleluia, Senhor dos exércitos. Aleluia. Ele confiava no Senhor dos exércitos, Jeová Sabaoth. Aleluia. Glória a Deus. Quando ele brandiu, a Bíblia diz, num golpe, foram 800 filisteus. Na mente da gente, claro que deviam ser homens, eram homens fortes, mas na mente da gente pensa que aquele, né, deve ser um massa. Os homens mais fortes não são massa bruta, não. Põe uma massa bruta para poder fazer um trabalho no campo, para poder fazer plantação, massa bruta, em meia hora já está morrendo. Vai ver quanto os homens que trabalham no campo, ele passa o dia inteiro arando, plantando, massa bruta 10, 20 minutos já está morrendo. Aqueles do campo são fortes, aqueles aguentam, aqueles suportam E um homem sozinho, com uma lança, ele brandiu a lança, de um só golpe, ele acabou com 800 filisteus. Aleluia, glória a Deus. Salmo 27, versículo 5: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Aleluia. Nós estamos vivendo esse tempo agora, dia de adversidade. Pastor, o que eu faço? Amado, pega esse versículo, Salmo 27, versículo 5: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, na sua bandeira, a bandeira ensanguentada do Calvário, no oculto do seu tabernáculo, no lugar que ninguém pode te encontrar, me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Nesse tempo de dificuldade, de pandemia, amado, ninguém pode dizer que eu não tenho medo. Para mim, todo mundo tem receio. Ninguém quer morrer. Os crentes também não querem morrer. Não é porque nós temos certeza de vida eterna que não queremos morrer. Não queremos. Temos uma família para cuidar. Nós temos que cumprir a nossa missão aqui. Nós estamos escondidos debaixo do pavilhão do Senhor. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Glória a Deus. Nós aprendemos que na hora de agir, na hora de lutar, começa quando o Espírito se move. Ele toma a brança e começa a brandir. Ele não ataca antes de deixar Deus mover. Quando ele levanta a lança e brande ela, aleluia, é o cristão, espera o mover do Espírito Santo. Nós não vencemos na força do nosso braço, nós não vencemos simplesmente na nossa capacidade intelectual ou física, mas nós vencemos no poder e na força do Espírito Santo de Deus. Você vai vencer no poder e na força do Espírito Santo de Deus. Deus vai te dar graça, Deus vai te dar força. Aleluia, aleluia. Saber o mover de Deus, entender isso. Davi, teve um momento que ele foi guerrear contra os filisteus.
antes de Deus mandar ele avançar contra os filisteus, ele esperou, aguardou Deus falar, Deus se mover. Quando começou a mover a copa das amoreiras, era o sinal de Deus para ele, para que ele pudesse atacar os inimigos. Amado, aprenda isso. Se mova, faça algo, mas faça debaixo do mover do Espírito Santo de Deus. Quando a gente vê no livro de Gênesis, no capítulo 1, antes de Deus liberar a palavra da criação, ali no princípio, antes de Deus liberar a palavra haja luz, palavra de vida, o Espírito Santo, o que acontecia? Se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo se movia. Quando o Espírito Santo se moveu, olha só o processo, o Espírito Santo se move, aí a palavra de criação de Deus vem. Glória a Deus. Haja luz, o que aconteceu? E houve luz. Deus começou a agir. As coisas acontecem no mover do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Davi, ele tinha esses homens valorosos. Aleluia. E quando nós, como cristãos, agimos nessa dimensão do Espírito, não tem como dar errado. É vitória. Glória a Deus. Fazer alguma coisa, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, tá? Senhor, me dá a direção, me toma. Não é pecado não, amado. Tem crente que tem receio, tem medo. Será? Amado, você é de Deus ou não é? Espírito Santo, me toma para fazer isso. Toma minha vida. Assim como tu tomou os valentes de Davi, assim como tu tomou a Davi para enfrentar Golias. Não pensa que Davi venceu porque era bonzinho na funda, não. Porque se Deus estivesse com ele, ele ia acertar em todo lugar, mas nunca ia pegar na cabeça do homem. Ele tinha morrido ali no campo. Me toma, Senhor, como o Senhor tomou Davi. Me unge, Senhor, com teu Espírito Santo para fazer isso. Me unge, Senhor, eu vou levar esse currículo, eu vou fazer isso. Senhor, vai na frente, move, Senhor, as águas. Vai na frente, opera os teus sinais, opera as tuas maravilhas, Senhor. Move com o teu Espírito, Senhor, me move no teu Espírito Santo. Glória a Deus. O Espírito do Senhor está aqui nesta noite. Aleluia. A palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa. Mas quando nós lemos a palavra escrita, se essa palavra escrita, amado, não saltar para dentro de nós, ela continua sendo simplesmente palavras escritas. Se ela não saltar para dentro do nosso espírito e produzir a fé verdadeira, vai simplesmente se tornar letra para a gente. Tem pessoas que conhecem a Bíblia completamente, mas não tem nada de Deus. Eu conheci gente assim, conhece as Escrituras, citam, mas não tem nada, não vivem o que aqui está escrito. Não, nós temos que viver, Senhor. Parece uma ousadia, Senhor, assim como tu tomou, Senhor, José de Batsebete, o apaziguador, aquele que acrescenta. Toma minha vida também, Senhor. Aleluia. Eu não tenho uma espada, uma lança na minha mão, mas eu tenho esse trabalho que eu faço, eu tenho esse negócio que eu preparo, eu tenho isso nas minhas mãos, Senhor. Oh, Senhor, faz brandir, move, Senhor, as minhas mãos, move meu intelecto, para que eu possa andar acima daquilo que é natural. Às vezes as pessoas intelectuais, sábias, andam debaixo daquilo que é natural, mas aquele que está debaixo da unção do Espírito Santo, ele está por cima disso. Glória a Deus. Ele consegue ver o que os outros não veem. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E esse homem, a Bíblia diz que Deus deu grande vitória. Aí vem outro, Eliezer. Quer dizer, Deus ajuda. Deus ajuda. Eliezer, esse valente de Davi, lutou com tanta confiança, com tanta convicção. Esse homem lutou com tanta determinação, que a sua espada ficou apegada na mão dele. E naquele dia o Senhor operou grande livramento. O grande segredo, amado, não se desapegue da espada. O que é a espada? O que é a espada? Falando biblicamente, é a palavra de Deus. A palavra de Deus ficou apegada na mão dele, como se fosse uma coisa só, era a extensão da mão dele. O
Que a palavra de Deus seja a extensão da nossa vida. Ele se apegou a ela, amado. Ele não ficou dizendo, ai, está difícil, está doendo, está machucando. Aquilo estava entrando dentro da carne dele. Sabe o que passava dentro dele? Claro, aquilo que eu imagino que passava, era isso. Deus vai me dar vitória de todo jeito aqui nesse lugar. Eu não vou ser derrotado nessa peleja. Deus vai me abençoar. Deus está comigo. Aleluia. Eu vou vencer. Eu não vou desapegar da espada. Amado, não desapega da palavra. Medita nela. Eu não digo para você viver o dia inteiro, você não pode estar trabalhando, mas guarde ela. Aquela palavra que você lê, guarda no teu coração. Medita ela, deixa ela guardada dentro de você. Não despreza a palavra, se apega a ela, como Eliezer se pegou a espada. Ele não queria saber se os outros estavam fugindo, se não tinha muita gente, se estava sozinho, mas ele se apegou àquilo que ele tinha. Amado, nesses tempos de dificuldade, às vezes queremos clamar por socorro, ajuda, não tem ninguém, mas nós temos Jesus, nós temos a sua palavra. Se apegue à palavra. Glória a Deus, glória a Deus. Este homem, Eliezer, se apegou. Deus ajuda, aleluia, aleluia. O valente de Deus não pode se desapegar da espada, como diz em Filipenses capítulo 6 e versículo 17, né? Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se apegue à espada, fazia parte dele. Glórias ao nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que os filisteus, os filhos de Israel, os companheiros deles se afastaram, se retiraram da batalha. Por quê? Estavam com medo. Medo. E muita gente fugindo da batalha espiritual. Muita gente fugindo com medo. Os filhos de Israel se retiraram da batalha e ele ficou sozinho com a sua espada. Era ele, a espada e Deus. Ele, Deus e a espada. Aleluia. Era ele, Deus e a espada. Ele lutou. Eu não sei quanto tempo. Às vezes eu fico impressionado, que me impressiona naquele tempo, eles usavam espada, e as espadas daqueles homens pesavam de 10 quilos, mais de 10 quilos, irmão. Não era uma coisinha de... Era aquela espada grossa, era pesado. Aqueles homens empunhavam, olha como aqueles homens eram fortes. Empunhavam aquilo, lutavam o dia inteiro com aquilo. Aqueles tinham força mesmo, né? Ele lutou, até a espada se fundir na sua mão. Ele e a espada eram um só. Aleluia. Os outros companheiros fugiram. Mas a Bíblia diz que naquele dia o livramento veio. Houve livramento e houve despojo por causa dele. Aleluia. Livramento e despojo. Deus livrou e Deus abençoou. É isso que Deus vai fazer conosco. Deus vai livrar e vai abençoar. Se apegue à palavra, se agarre à palavra. Pastor, eu não tenho nem palavra para orar. Ore a palavra. Deixa ela fazer parte de você. Amado, pega algum texto e guarda ela. Às vezes a pessoa fica lendo aleatoriamente muita coisa. No fim, não fica nada guardado dentro dele. É verdade, às vezes lê. Vai perguntar para ele, o que você leu? Ele leu, mas não meditou não meditou naquela palavra, não deixou aquela palavra, sabe, se tornar alimento dentro dele. É a diferença da meditação, né? E esse homem se apegou, o pessoal correu, aleluia, e Deus deu grande livramento para ele, e Deus abençoou, trouxe despojo, ainda trouxe a bênção para casa. Aleluia. Deus vai te livrar e vai trazer a bênção tua para a tua casa. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus se agrada dos homens que perseveram até o fim. Deus gosta de homem perseverante.
Ah, pastor, eu vou desistir. Eu pensei que a minha vida fosse... Eu fui para a igreja, eu pensei que fosse mudar em um mês, já uma coisa... Amado, persevera, busca Deus. Deus não despreza ninguém, não. Mas Deus conhece o coração. Deus conhece a nossa sinceridade. Deus conhece a nossa entrega. Se você está sendo sincero diante dele, se entregando, vai chegar a hora que o céu vai abrir. Porque Deus não é injusto. Uma hora que o céu abre. Aleluia. Deus se agrada desses homens perseverantes. Salmo 27, versículo 3. Ainda que um exército me cercasse, olha o salmista, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Glória a Jesus, aleluia, aleluia. Que convicção, né? Ainda que um exército me cercasse, meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Nós estamos vivendo esse tempo. É guerra para você ganhar o teu pão de cada dia. É luta para você conquistar alguma coisa. É batalha contra a enfermidade. É todo tipo de coisa acontecendo. Nós estamos vivendo nesse tempo de batalha. Ainda que o exército nos cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, no Senhor confiaria. Glória a Deus. A Bíblia diz ainda no Salmo 18, versículo 16 a 18: enviou desde o alto e me tomou. Enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi meu amparo. Glória a Deus. Há momentos a gente é surpreendido, viu, mano? Você te pega situação que pega você assim de repente, né? Te surpreende, pega como desprevenido. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, dia de calamidade, mas o Senhor foi meu amparo. Aleluia. Se a situação, alguma coisa aconteceu e te surpreendeu, o Senhor, o Todo-Poderoso, vai ser o teu amparo. O Senhor vai te amparar, o Senhor vai te guardar, o Senhor vai te sustentar. Aleluia. Jesus está aqui nesse lugar, porque esta porta, ela foi aberta para pregar o Evangelho da paz, para trazer o Evangelho de salvação, o Evangelho poderoso de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Agora vamos ver o Samá. O Samá quer dizer Deus ouve, né? Eliezer, Deus ajuda. Samá, Deus ouve. Estão tudo dentro, né? Samá, Deus ouve. Davi entregou a Samá. Samá havia ganho um campo de lentilhas. Ele tinha nas suas mãos, aos seus cuidados, um campo de lentilha. E os inimigos vieram para tomar aquela terra onde tinha aquela plantação de lentilha. E Samá defendeu aquele pedaço de terra com coragem, com fé, a ponto de arriscar a própria vida. Lutou sozinho. Ele não fugiu. Todos fugiram. Você notou? Ah, pastor, porque sempre ele vai lutar sozinho? Porque os outros... Amado, a luta é batalha que é minha, é sua. As batalhas são assim. E a gente não pode ficar triste. Ai, fulano não pode me ajudar. Sinto muito. Ele tem os problemas dele também. Mas o Senhor está atento a todas as coisas. Samá defendeu aquele pedaço de terra com coragem. Ele lutou sozinho. Ele não fugiu, defendendo aquele campo de lentilha. Ele valorizava aquele campo de lentilha. A lentilha é um alimento nutritivo, mas de pouco valor comercial. Não tinha muito valor comercial. Era nutritivo? Sim, mas comercialmente não tinha. Mas ele defendeu, porque era dele. Era o que Deus tinha dado para ele. Nós temos que aprender a lutar por aquilo que Deus nos dá. Ah, eu queria ter o que o outro tem. Amado, cada um tem a sua conquista, a sua luta. Lute por aquilo, valorize e luta por aquilo que Deus te deu. Valoriza e luta por aquilo que Deus entregou nas tuas mãos.
Ah, é tão pequeno. Pessoas que só olham para as coisas dos outros, olha para aquilo que Deus te deu. É pequeno, mas é teu. Aquilo é simples, mas Deus te deu. Ah, minha casa é tão humildezinha, mas foi Deus que te deu. Trabalho meu é um trabalho, não ganha muito, mas o trabalho que Deus te deu. Valoriza as coisas que Deus te deu. Ele lutou só. É aquilo que eu disse agora, nem sempre vai haver essas lutas, ainda mais lutas internas. É você sozinho mesmo. Nós vemos quando Jacó entrou no Val de Jaboque, ele não entrou com a família. A Bíblia diz que ele entrou sozinho, para ter um encontro com Deus. Naquele lugar que ficou sendo chamado Peniel. Vi Deus face a face e a minha alma foi salva. Foi sozinho. Experiências com Deus. Há momentos difíceis, nós vamos enfrentar. A batalha é sua. Quando você fica enfermo, nós podemos orar por você, mas quem está doente é você. A luta é tua. É você que está doente. Tem um problema na sua família, está na tua responsabilidade, você pode pedir oração. Mas é você que vai enfrentar, é você e Deus. Meu amado, nossas lutas internas, elas são individuais mesmo. Mas no Senhor, nós encontramos essa força para lutar. Aleluia. No Senhor. O Salmo 18, versículo de 3 a 5 diz assim: invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis da morte me cercaram, torrentes de impiedade me cingiram, laços da morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor. Versículo 5: clamei ao meu Deus, desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. A oração vai chegar diante de Deus. A oração chega, Deus vai ouvir. Aleluia. E Salmo 23, versículo 4, um dos versículos mais conhecidos: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Glória a Deus. Ainda que eu ande, está sozinho lutando, é assim, a tua fé vai ser fortificada, fortalecida. Glória a Deus. Lute pelo campo de lentilhas que Deus colocou nas tuas mãos. Cuide com carinho, cuide com amor, não despreza, dê valor ao que Deus te deu. Muitos acham que o casamento dos outros é melhor sempre do que o nosso. Aquele lá, e como vive aquele casal. A gente olha assim por fora, mas não sabe que cada um tem sua vida lá dentro, de casa. Todo casal tem suas discórdias, faz parte, não estamos com boneco. São seres humanos, cada um tem opinião, né? Mas vamos saber lidar com isso, vamos conviver bem dentro dos nossos lares, vamos valorizar o nosso cônjuge, vamos valorizar os filhos que Deus nos deu, vamos valorizar a saúde que Deus nos dá. Glória a Deus, estamos na casa de Deus, Deus tem nos guardado, nos livrado do mal. Tanta gente aí internada com respiradores, querendo respirar e com dificuldade. Vamos valorizar o que Deus tem nos dado. Deus não falha, ainda que muitos não possam nos ajudar, mas o Senhor nunca falha. Glória a Deus. A Bíblia diz em Salmo 72, aí, Salmo bonito, 72, versículo 12: porque Ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito, e ao que não tem quem ajude. Ao necessitado, aflito, e aquela gama, aquele que não tem quem ajude, aquele que está no fundo mesmo, Ele ouvirá ele. Aleluia! Não escapa ninguém, né? Deus ouve a todos. Deus é misericordioso, amado. Aleluia, Deus é Deus de misericórdia. Glórias ao nome do Senhor. Quando Samar prevaleceu, quando ele venceu os filisteus,
Sabe o que aconteceu? Defendendo aquele campo de lentilha? Quando ele venceu todos os seus irmãos, os israelitas voltaram também a lutar com ele. Aqueles que tinham fugido voltaram. Nessas horas, eu estava vendo sobre isso. Nessas horas nós precisamos ser melhor do que a nossa natureza humana. A natureza humana é muito olho por olho, é muito dente por dente. Me ajudou, eu vou ajudar. Não me ajudou, também eu virei as costas. É a carne do homem, é a natureza do homem, é assim. Nós temos que ser mais do que isso, né, amados? Porque nós somos cristãos. Nós temos que ser mais, precisamos acolher os fracos, acolher os abatidos, acolher os temerosos. Fulano não fez, amado, perdoa, seja maior do que ele, que aquela situação. Aleluia! Todo aquele que é um líder, seja na sua casa, em uma situação, ele não pode ficar se nivelando por baixo, ele tem que ser maior. Você tem que compreender. Ele foi fraco nisso, ela foi fraca. Se você for levar a unha dente por dente, mano, você não vai a lugar nenhum. Só arruma guerra. E você é um promotor de paz. Você é um promotor de bênção. Amém? Então nós temos que ser maior do que isso. Não podemos ficar nivelado por baixo, não. Ser maior. Libera perdão, perdoa. Fulano foi fraco, fulano não sabe, não compreende ainda, não compreendeu o evangelho. Seja maior, vamos ser maior. Quando ele acaba de vencer, ele podia dizer: olha, não quero mais você aqui, agora não preciso de ninguém. Aí eles voltaram todos, e tinha mais guerra, porque a guerra nunca termina. Aleluia. Aqueles vieram para guerrear, haverá sempre guerra, e nós vamos precisar sempre um dos outros, não tem jeito. Uns mais fortes, outros são mais fracos, é assim que é. Isso aqui é o exército de Davi. Tem um grupo de homens que fugiram, outros voltaram, e ninguém, só Samar lutando. Na igreja também é assim. Os mais fortes na fé tem que saber cuidar dos mais fracos, das ovelhinhas mais fracas. Nós temos que ser maior, temos que acolher. Se fulano errou, vamos ajudar ele a se levantar. Se fulano caiu, vamos ajudar ele a se erguer. Ele não precisa mais de um peso, de uma marretada minha, não. Já está caído, aí eu vou dar uma marretada para derrubar mais ele? Já está derrubado. Ele precisa de palavra de conforto. Ele precisa conhecer que o Deus que ele serve quer mudar a vida dele. É poderoso. O Deus da Bíblia quer transformar a vida dele. Ele precisa crer nisso, que ele pode se levantar de novo. Ele precisa crer que ele pode se erguer de novo. E essa palavra tem que sair da minha boca para ele. Amém? Glória a Deus. É assim mesmo, mano. Se você for, a gente for usar tudo na mesma linha, fulano fez, então agora assim mesmo. Aleluia. Quando fazemos para Deus. Quando tu faz para Deus, tu não pode cobrar de ninguém. Não foi para Deus que fizemos? A obra de Deus não fazemos para Deus, então não adianta cobrar de fulano, que fulano não foi legal. É para Deus que eu fiz, né? Eu ajudei aquela pessoa, ela foi ingrata comigo, fiz para o Senhor. Deus abençoe. Dê sempre o teu melhor. Faça sempre o melhor para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E para encerrando aqui, não estou encerrando, mas ainda não, pertinho. Nenhum outro valente de Davi igualou-se ao feito desses três: José, Bassebete, Eliezer e Samar. Nenhum de outros valentes se igualou a eles em seus feitos, ao nível de nobreza desses três homens. Eles eram diferenciados. José, Bassebete, Eliezer e Samar. Esses homens tomaram uma atitude. Olha a nobreza dele, como eles se diferenciavam. Por isso o tema de hoje é isso, né? Fazendo a diferença. Esses três faziam a diferença. Vamos ser como esses três homens. Olha a atitude que eles tomaram em 2 Samuel capítulo 24, versículo 14.
ao 17. E Davi estava então no lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava então em Belém. E teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está em Belém, junto à porta. Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Porém ele não quis beber, mas derramou perante o Senhor, e disse: guarda-me, ó Senhor, de que tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram o risco que colocaram em risco a sua vida, de maneira que não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 valentes. Os 3 valentes trabalharam agora, não individualmente, mas numa equipe, para conseguir o maior feito das suas vidas. Mas eles não tinham feito, eles tinham feitos individuais. Agora esse feito foi feito, esse grande feito foi feito coletivamente. Eles juntos romperam pelo arraial dos filisteus. Eles juntos trouxeram água da cisterna de Belém. Eles juntos trouxeram água fresca de Belém para o rei Davi. Os 3. Davi pegou a água, mas não bebeu. Davi entendeu que aquela água de Belém, que quer dizer casa do pão, não era para ele. Aquela água era para o Senhor, era para adoração a Deus. Por isso que aquele feito foi grande. Era para adorar a Deus, porque Davi não ia beber. Esses homens iam morrer por minha causa. Não mereço, isso aqui não é para mim, isso aqui é para Deus. Na realidade eles pegaram aquela água para o Senhor. Aleluia. Agora é adoração. Antes eles lutaram pelas suas próprias causas, suas próprias vidas, pelas suas conquistas. Mas agora eles estão lutando e entregando para o Senhor. Agora é adoração. A água que aqueles 3 valentes trouxeram é semelhante como o nardo puríssimo que Maria ofereceu a Jesus. Maria, irmã de Lázaro, não ofereceu um nardo puríssimo aos pés de Jesus? Aquela água que eles trouxeram estava porque essa cisterna de Belém estava na mão dos inimigos. Aqueles 3 homens valentes tiveram que passar pelo meio dos inimigos, se tornar invisíveis. Não sei como, foi Deus que os fez invisível. Passou pelo meio das guarnição dos inimigos para poder chegar na cisterna. Pegaram água e trouxeram a água e disseram para Davi: Davi, está aqui a água que tu deseja beber. Davi olhou: essa água não é para mim, essa água é para o Senhor. E a Bíblia diz que Davi derramou perante o Senhor. Momento de adoração. Aleluia. Glória a Deus. Quando lutamos juntos, agora, e unidos, em unidade, o Senhor é exaltado e adorado. Quando lutamos juntos, a vitória ela é maior e ela é diferenciada. Glória a Deus. Aquela água foi para adorar o Senhor, não foi para satisfazer simplesmente a Davi. Olha só como Davi era de Deus, né? Ele entendeu que aquilo não era para ele. Ele entendeu que aquele sacrifício era para Deus. Aleluia. Aquilo é para o Senhor. Aquela água, ela servia para adoração a Deus. E esse feito na vida desses homens foi maior do que todos os outros atrás. Aleluia, porque eles buscaram água, algo que era para adoração a Deus. E Deus recebe quando aquilo é feito com o nosso coração para Ele. Deus recebe quando aquilo é feito com o nosso esforço para Ele. Deus recebe o nosso melhor para Ele. Aleluia. Que nesta tarde, você olhar para trás, ainda está dia ainda, vamos estar daqui a pouco encerrando o nosso culto. Que nessa tarde, você possa entregar o seu melhor. Derrame diante do Senhor esta água, a tua adoração, o teu coração, as tuas lágrimas perante o Senhor. E Ele receba. Aleluia. Naquele dia o nome do Senhor foi adorado. Naquele dia o nome do Senhor foi lembrado. Naquele dia o nome do Senhor foi invocado. Porque o que foi feito foi para o Senhor. Glória a Deus. Amado, tudo que temos, tudo que somos, é Deus que tem nos dado.
Os filhos que Deus tem nos dado é para a glória do nome do Senhor. Tudo é para o Senhor, tudo é de Deus. Aleluia. Tua vida, tua saúde é para o Senhor. A tua oração é para o Senhor. A tua vida é para o Senhor. A tua dedicação é para o Senhor. E tudo que tu fizer, faz como ao Senhor. Se vai ajudar alguém, faz como se estivesse fazendo para o Senhor. Estenda a tua mão como se estivesse estendendo a mão ao Senhor. É para Deus. É para Deus. É para Deus. Que não seja uma obrigação. Que não seja algo... para eu de novo. Não fale assim. É você que Deus escolheu para essa honrada missão. Faz com alegria. É para Deus. Deus me colocou ali para isso. Eu tenho que entender isso. Aleluia. Vamos orar a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar em pé.